Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e hoje eu gostaria de fazer algo diferente que tem como base uma apresentação que eu fiz novembro passado, portanto novembro de 2019, no ISPA, por intermédio do altura do colóquio de psicanálise clínica e aplicada. E o meu objeto de apresentação teve a ver com um tema que de alguma forma é ligada à integração em psicoterapia e, mais concretamente, numa comparação entre o modelo psicanalítico, psicanálise, e a terapia cognitiva ou comportamental. E dentro daquilo que foi o meu pensamento, ou daquilo que foi a minha intenção, apresentar numa perspectiva integrativa estas reflexões sobre a psicanálise e a terapia cognitiva ou comportamental, ocorreu-me, ou à medida que eu ia pensando sobre o tema, eu comecei a perceber que havia pontes, havia semelhanças, havia aspectos que de uma certa forma eram mais comuns, ou pelo menos partilhados, entre estes dois modelos, do que a maioria possa afirmar ou possa achar. Sem dúvida que estes modelos têm diferenças, quer na sua conceptualização da personalidade, das perturbações mentais, da psicopatologia, quer na sua intervenção. No entanto, estes modelos têm aspectos que os aproximam e que, por isso mesmo, numa dinâmica integrativa, já que uma das formas de integração tem a ver com a utilização de técnicas ou de movimentos terapêuticos de modelos diferentes, eu consigo estabelecer hipóteses de que, a dada altura, algumas técnicas, alguns movimentos dinâmicos podem ser até utilizados dentro da terapia cognitiva ou comportamental para determinados casos. E também, nesta reflexão que eu fiz na altura no ISPA e que hoje também tenciono fazer, é um tanto demonstrar que enquanto os terapeutas cognitivo-comportamentais ou a terapia cognitiva conseguiu até elaborar alguns pontos válidos e de ter algumas lições, a verdade é que a psicanálise, em princípio-chave, manteve uma integridade e uma identidade que, ao longo do tempo, a terapia cognitiva ou comportamental foi um bocadinho mais flutuante. E uma das críticas que se pode fazer à terapia cognitiva ou comportamental é exatamente a questão de alguma perda de identidade. E então, o princípio desta discussão inicia-se com
aquilo que durante muitos anos e que de alguma forma hoje em dia ainda continua a existir entre algumas associações, entre algumas sociedades e entre algumas instituições de ensino, reconhecendo que algumas delas têm feito um esforço para abrangerem os seus horizontes e as suas ofertas e tentarem integrar e abraçar perspectivas diferentes. Não obstante, durante anos nós assistimos a muitas guerras, neste caso, guerras psicoterapêuticas. E estas guerras surgiam pela defesa acérrima dos modelos por parte de cada facção, utilizando alguns argumentos. O primeiro argumento era sempre de que um modelo é melhor ou superior ao outro, e esta superioridade era vista em termos de eficácia. Um outro argumento era o tempo que uma pessoa levava em psicoterapia com um processo bem resolvido. Aqui não estamos a falar de dropouts, aqui estamos a falar de o tempo que leva desde o princípio até à conclusão de um processo, e que se parte do princípio que os objetivos foram atingidos. E depois outro argumento que também era muito utilizado era de que alguns modelos conseguiam dar, ou conseguia-se chegar ao objetivo de haver mudanças profundas e duradouras, enquanto outras abordagens estavam centradas em mudanças, ou tinham como consequência mudanças mais breves e, sobretudo, sintomáticas. Ou seja, o foco da intervenção era na redução sintomática, enquanto que, para outros modelos, a mudança era muito mais profunda, de raiz, quase mesmo de personalidade. E, portanto, este era o cenário que se viveu durante muitos anos. Hoje em dia, a tendência é que estas guerras terapêuticas sejam menos visíveis. Isso não significa que elas não existam, significa que elas estão menos presentes, muito graças ao trabalho e aos anos de investigação em a psicoterapia, nomeadamente na integração de processos, na integração de psicoterapia, mas também daquilo que nós hoje sabemos sobre a eficácia das intervenções. Hoje em dia nós sabemos que que todos os modelos são eficazes a dada altura com determinados pacientes em determinadas alturas do tempo. Todos nós sabemos que hoje em dia a técnica, e neste caso o modelo terapêutico, tem a percentagem do peso de eficácia nessas intervenções é muito reduzida comparativamente àquilo que era o argumento anterior. As questões técnicas estão entre 6% a 7% naquilo que diz respeito à eficácia de psicoterapia. A relação terapêutica, as características do paciente, as características do terapeuta e também outras variáveis que são
podem estar presentes ao longo do processo terapêutico, mas que são variáveis, que são mais inerentes ao sistema e às relações e a uma rede de suporte, e aquilo que acontece do dia a dia, portanto, a mudança que ocorre também fora do espaço terapêutico, todos esses elementos têm uma percentagem na eficácia das intervenções em psicoterapia muito superiores àquilo que é a percentagem das técnicas e dos modelos. Portanto, a investigação ajudou nesse ponto. Daquilo que diz respeito a estas abordagens, à psicanálise e à terapia cognitiva, aqui eu refiro-me à terapia cognitiva, pois a terapia cognitivo-comportamental ou as terapias cognitivo-comportamentais podem ser consideradas terapias integrativas que surgiram mais adiante, portanto, aquilo que é a conceptualização daquilo que se faz hoje em dia em terapia cognitivo-comportamental vem da terapia cognitiva. E, portanto, estes dois modelos, para além de terem diferenças, também têm alguns pontos em que pode haver algum cruzamento. E a sua origem é muito curiosa nesse sentido. Em termos históricos, a psicanálise foi o modelo que surgiu em primeira instância e é aquilo que muitos consideram como sendo o primeiro modelo de psicoterapia devidamente estruturado. Não foi a primeira intervenção ou a tentativa de intervenção para aliviar o sofrimento, pelo menos fora daquilo que era o contexto anatómico, médico, farmacológico, já que a psicanálise surge numa altura em que intervenções mente-corpo estavam também a tentar ter relevância versus o modelo médico. Essas intervenções poderiam ser curas por sugestão, rituais xamânicos, rituais de sono induzido, o mesmerismo e até mesmo hipnose. E dentro dessas ligações todas, na altura, a psiquiatria estava a começar a desenvolver-se e havia algumas tentativas de explicação de perturbações e de fenómenos, não ligados apenas às estruturas anatómicas e orgânicas, que na altura foi aquilo que despertou também o interesse de Freud, que foi também muito sugestionado, ou melhor, muito influenciado pela escrita e pelas informações e pela figura de Jean-Martin Charcot, médico neurologista, que era responsável pela aula de neurologia no Hospital de la Salpêtrière, peço perdão pelo meu horrível francês, em Paris, França. Charcot, na altura, foi um dos primeiros a sugerir uma explicação para a histeria. A histeria era uma perturbação, na altura, muito popular, especialmente no género feminino, e então a histeria, para Charcot, tinha aspectos muito semelhantes àqueles que ocorriam quando uma pessoa estava hipnotizada.
o que levou Charcot a elaborar uma hipótese de que os indivíduos mais sugestionáveis seriam aqueles prepotentes, mais predispostos para serem histéricos. Com o passar dos anos, não só o próprio Charcot modificou essa tese, como também alunos dele, como Pierre Janet, ajudaram também a desmistificar essa questão. Portanto, depois veio-se a saber que a histeria e sustentabilidade hipnótica não tinham qualquer relação, mas essas ideias ficaram muito enraizadas em Freud, que ele próprio já tinha uma crença de que existia uma força ou uma energia psíquica que era de alguma forma inconsciente e que estava por detrás de sintomas e de fenómenos orgânicos que não tinham uma outra explicação. Depois, juntamente com o senhor que está em baixo, portanto Freud é o senhor de cima da fotografia, e o senhor de baixo foi um dos seus colegas e contemporâneos, Joseph Breuer, que juntamente criaram aquilo que hoje em dia é a psicanálise. Mas mais tarde Breuer e Freud tiveram um desentendimento relativamente à direção explicativa da psicanálise. Houve uma ruptura e Freud tornou-se o porta-estandarte das suas ideias e daquilo que é a concepção psicanalítica. A psicanálise veio a trazer algumas questões que em terapia hoje em dia ainda são bastante válidas, nomeadamente as questões do setting, as questões de alguma relação terapêutica e, sobretudo, em algum sentido, as questões de transferência e de contra-transferência. Mesmo modelos de uma outra orientação que não seja dinâmica, adotamos um pouco esta postura que na altura foi apresentada pela psicanálise. A terapia cognitiva tem uma origem também ela interessante. Ela foi desenvolvida por estes dois senhores, o senhor de cima é Aaron Beck, que ainda está vivo com mais de 90 anos, o senhor da foto de baixo é Albert Ellis. Quando eles começaram a desenvolver as suas ideias acerca da terapia cognitiva, na altura eles desenvolveram-nas individualmente, não se conheceram, só anos mais tarde é que eles privaram um com o outro e trocaram ideias, e daí que a concepção da terapia cognitiva de Beck é diferente, ou tem diferenças da terapia racional emotiva de Ellis. Não obstante, ambos têm uma formação de base muito semelhante, já que ambos eram psicanalistas, ambos tiveram formação psicanalítica. Ellis enquanto psicólogo, Beck enquanto psiquiatra, eram psicanalistas e no início da sua carreira como psicoterapeutas eles praticavam psicanálise. Aonde é que depois começou a divergir as ideias e a visão deles de terapia? No caso de Beck, veio muito assente na tentativa dele aplicar o método experimental
às ideias de Freud sobre a depressão e ele não ter conseguido chegar aos resultados que Freud dizia, aquilo que Beck percebeu é que a forma como as pessoas viam e pensavam sobre a sua vida e sobre a sua satisfação com a vida influenciava, segundo ele, diretamente o surgimento ou a tendência para as pessoas deprimirem. Daí que, face àquilo que era a emergência das ideias do cognitivismo e dos métodos fenomenológicos de Popper e de outras abordagens mais filosóficas ligadas ao racional, Beck ter desenvolvido uma teoria explicativa da depressão que depois se tornou conhecida como a terapia, exatamente, como a terapia cognitiva para a depressão. E esse foi a base da terapia, do surgimento da terapia cognitiva. Já Ellis tornou-se, com o tempo, tornou-se descontente apenas com a utilização, com o uso da psicanálise, e também ele, influenciado pelas ideias mais racionais e pelas evoluções experimentais que a psicologia estava a passar e estava a obter mais outros pensamentos filosóficos, estabeleceu um conjunto de explicações, também elas baseadas em crenças e baseadas em valores e baseadas em relações e cognições, que depois, mais tarde, ele veio a elaborar como sendo a terapia racional e emotiva, ou Rational Emotional Cognitive Therapy, ou Rational Emotional Behavior Therapy, portanto, terapia racional e emotiva comportamental, ou comportamental e emotiva, como queiram chamar, nomes complexos, pronto. Seja como for, estes senhores desenvolveram as suas ideias relativamente à terapia cognitiva por uma questão de evolução da sua própria formação enquanto psicanalistas, e também para tentarem colmatar algumas das insuficiências que eles poderiam considerar que em terapia vinha a surgir. Portanto, no fundo, e isto pode ser aplicável a outros modelos, já que o movimento psicanalítico foi dos primeiros, se não o primeiro, se não houvesse psicanálise, seria difícil haver modelos que tenham sido desenvolvidos para apresentar outras explicações que não a explicação analítica. O que eu quero dizer com isto é que a terapia cognitiva surgiu, entre outras razões, como uma resposta a explicações alternativas da psicanálise. Exatamente porque estes senhores eram psicanalistas, pode-se criar o argumento de que a psicanálise e a terapia cognitiva até têm semelhanças. As semelhanças podem ser muito leves, e são muito leves, já que em termos teóricos e sobretudo em termos de intervenção, estes modelos terapêuticos são opostos. Portanto, não, a explicação e a intervenção na psicanálise não é a mesma que na terapia cognitiva. Claro que nós podemos sempre criar o argumento de algumas peças
que podem ser fundamentais nos modelos e têm semelhanças. Por exemplo, ambos os modelos terapêuticos assentam na relação terapêutica. É necessário o estabelecimento de uma relação em psicanálise, assim como também é necessário o estabelecimento de uma relação na terapia cognitiva. Claro que a relação dinâmica tem diferenças na relação mais da terapia cognitiva e essas diferenças também advêm dos seus objetivos e dos modelos que a suportam. É reconhecido que os terapeutas cognitivos, pelo menos aqueles que seguem mais a linha de Beck, são terapeutas mais diretivos, mais educativos, mais com a intenção de criar uma estrutura mais objetiva, do que, por exemplo, os psicanalistas, cuja diretividade é muito menor e o objetivo da relação terapêutica é que a pessoa possa chegar ou atingir o insight, a descoberta de algo com base no seu material inconsciente. Ambos os modelos lidam com as formas com que a pessoa utiliza para se conseguir situar na realidade, no mundo em que vivemos. Na psicanálise, essas formas de lidar com a realidade chamam-se de mecanismos de defesa. Freud conceptualizou mecanismos de projeção e mais tarde a sua filha, Anna Freud, elaborou muitos ou outros mecanismos de defesa, como por exemplo a clivagem ou a introjeção projetiva, que são formas que a pessoa, de maneira inconsciente, utilizava para lidar com a realidade, tendo em conta as estruturas egóicas. Já na terapia cognitiva, isso chama-se estratégias de coping, ou seja, a forma como as pessoas, a forma de resolução que as pessoas utilizam para conseguir dar conta de uma determinada situação, que pode ser evitamento, que pode ser mais, pode ser negar também, a negação também é um mecanismo de defesa psicanalítico, mas pode ser de evitamento, pode ser de uma maior dependência, pode ser, enfim, há várias estratégias também de coping para lidar. Em casos a utilização, por exemplo, do recurso a substâncias, também é uma estratégia de coping. Algumas são semelhantes à psicanálise, outras são diferentes. Assim como os mecanismos de defesa na psicanálise são diferentes de algumas das estratégias de coping na terapia cognitiva. Mas o seu propósito, em qualquer um dos modelos, é o mesmo. Ou seja, de lidar com a forma de lidar com a realidade e com a integridade do ego, se quiserem chamar. Depois, uma outra semelhança tem a ver com a própria estrutura ou com a forma de conceptualização dos modelos. Na psicanálise, nós podemos observar uma estrutura dinâmica e que geralmente é composta pela interação de três partes. Na primeira tópica que Freud escreveu, tinha o consciente, o subconsciente e o inconsciente, e que mais tarde
foram revistas naquilo que é chamada a segunda tópica, que é do ego, o id, o ego e o superego. E é na interação dessas estruturas e da interação entre elas e também na interação com a realidade que depois a personalidade é formada, assim como também a psicopatologia. É dentro desta estrutura dinâmica. Por seu lado, a terapia cognitiva também, do modelo de Beck também tem aquilo que se chama a tríade cognitiva, que é composta por aquilo que a pessoa pensa sobre ele próprio, sobre os outros e sobre o futuro. Para Beck, a elaboração dessas cognições e, sobretudo, as distorções que podem existir a estes três níveis é aquilo que vai fundamentar ou que vai dar asos ao surgimento de determinadas psicopatologias ou formas depois da pessoa se desenvolver. Outra semelhança tem a ver com dois termos. Na psicanálise fala-se muito do inconsciente, ou seja, uma instância profunda que a pessoa não elabora, pelo menos não está sempre a pensar, são energias, são pulsões que não vêm ao de cima de uma forma consciente e racionalizada, onde estão inseridas as memórias, as aprendizagens e traumas e emoções que de uma determinada forma são recalcadas. Portanto, é uma instância que não está disponível, de uma forma consciente, para o sujeito. De uma forma semelhante, a terapia cognitiva também elabora aquilo que são chamados os pensamentos automáticos. Ou seja, faça uma determinada situação, faça uma determinada emoção, nós temos um conjunto de racionalizações. Algumas delas, nomeadamente as mais negativas, são pensamentos que surgem muito rapidamente, não há percepção consciente de quando eles surgem, eles simplesmente, quando nós nos damos conta, eles estão lá, e esses pensamentos são originados pelas relações e por esquemas que já vêm de trás, assim como crenças, assim como valores, assim como distorções. Depois, na psicanálise, nós também temos, em alguns modelos, em algumas teorias da psicanálise, também podemos falar nas relações objetais, já que na concepção dinâmica o estabelecimento da relação com o progenitor é considerado uma relação de objeto, sendo que a criança retira desse objeto aquilo que ela possa necessitar. No caso da terapia cognitiva, Beck elaborou a noção de esquemas. Esses esquemas são padrões, formas de agir, de sentir e de pensar que provêm da relação com os elementos também primários, ou mais precoces. Neste caso, os primeiros esquemas são desenvolvidos pela interação com os pais. Portanto, nesse sentido, podemos pensar que, não sendo os mesmos termos, não sendo exatamente a mesma coisa, têm semelhanças, quer nas relações objetais, quer em esquemas. De novo, eu reforço que estes termos fazem sentido dentro do próprio modelo, de cada modelo,
são termos que nós podemos pensar em alguma relação entre eles, apesar de serem diferentes. Portanto, obviamente que um terapeuta cognitivo clássico, ou pelo menos fazendo ou aplicando uma terapia cognitiva num modelo mais de Beck, provavelmente não utilizaria as noções do inconsciente dentro da psicanálise, que são conceitos mais dinâmicos, assim como a ideia da tríade cognitiva não seria aplicada por um psicanalista, pelo menos no caso de se falar em psicanálise pura e dura ou de psicoterapia psicanalítica, etc. Portanto, estamos a falar daqui dos modelos sem integração, portanto, cada um em separado. Depois, também podemos pensar em termos de evolução. Ambos os modelos sofreram evoluções ao longo do tempo. No caso da psicanálise, diferentes autores originaram formas de estar, de agir e formas de ver a concepção dinâmica para além de Freud, como por exemplo a psicologia do ego, que surgiu por mérito de Erik Erikson, a terapia dos estados do ego, uma ideia mais de um senhor chamado John Watkins, a análise transacional de Eric Berne, a psicoterapia psicodinâmica, que é um modelo de psicoterapia que, embora seja subjacente nas concepções dinâmicas, é um modelo de psicoterapia mais breve do que a psicanálise. O psicodrama, criado por Jacob Moreno, que tem sim tem uma teoria dinâmica por trás, no entanto, utiliza também alguns aspectos mais teatrais, no sentido em que é feito em grupo e cada pessoa tem um papel do sujeito, de encarnar o sujeito de relação do paciente, e depois, claro, modelos de grupo análise, que no fundo é terapia psicodinâmica ou psicanálise em grupo. Também a terapia cognitiva, ao longo do tempo, teve também as suas evoluções, com a integração do comportamentalismo e o surgimento de outros modelos cognitivos e comportamentais. Nós começámos a ver e começámos a dar-nos conta do surgimento da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental clássica é aquilo que hoje em dia é mais visível, quer em termos de aplicação clínica, quer em termos de investigação. A terapia dos esquemas, que é um modelo criado por Jeffrey Young, que para além das noções cognitivas de Beck, o Young também acrescentou ideias da psicanálise e algum trabalho da Gestalt, portanto é aquilo que pode ser chamado um modelo integrativo, em que a ideia dos esquemas foi desenvolvida, que foi sugerida por Beck, foi mais tarde desenvolvida por Young, ao qual ele criou ou pelo menos elaborou a teoria dos esquemas desadaptativos precoces, e hoje em dia nós temos, existe o questionário de esquemas de Young. A terapia dialético-comportamental, que foi um modelo desenvolvido por Marshall Linehan,
cujo objetivo era a intervenção direta com pacientes borderline, que é uma perturbação de personalidade. Esta terapia dialético-comportamental também ela é de uma evolução, porque para além de pressupostos cognitivos, também ela integra algumas noções dinâmicas, algumas noções da aceitação, de compromisso e práticas de mindfulness. A terapia da aceitação e compromisso, que ela própria veio do movimento integrativo de juntar princípios da aceitação e de compromisso que são mais, que eram mais visíveis ou pelo menos mais falados no budismo, portanto a integração do Oeste com o Oeste, assim dizer, e a terapia cognitiva com base no mindfulness, ou Mindfulness-Based Cognitive Therapy, que foi o esforço de integração da terapia cognitiva mais o mindfulness, não só também com os princípios que são inerentes ao mindfulness, ou seja, da questão da atenção plena, de estar num momento de aceitação incondicional e com as práticas formais, portanto, meditativas. Nesse sentido, ambos os modelos, tanto a psicanálise como a terapia cognitivo-comportamental, tiveram um percurso de evolução ao longo dos tempos. De uma outra forma, no futuro, tanto a psicanálise como a terapia cognitiva foram alvos de movimentos integrativos. Aqui estão apenas 2 exemplos. No primeiro é um manual que é um manual que está presente a teoria de base da terapia cognitivo-analítica, de Ryle e de Kerr. Esta terapia, como o nome indica, junta noções cognitivas com noções dinâmicas. A sua intervenção é integrativa. E depois o outro exemplo, numa parte, a terapia cognitivo-analítica pode ser vista como uma evolução da psicanálise, ou uma das evoluções da psicanálise. No caso da terapia cognitiva, outro modelo integrativo, a terapia dos esquemas, como há pouco estava a falar, cujo criador, ou aquele que desenvolveu mais o modelo, o Dr. Jeffrey Young, introduziu noções da psicanálise, noções da relação dinâmica em conceptualizações cognitivas, daí aprofundando a ideia dos esquemas. No entanto, apesar de nós termos todas estas semelhanças e de haver todo um percurso em que nós podemos criar de novo o argumento de que há coisas que nos juntam mais do que nos separam, a verdade é que nós chegamos já a este século e ainda continuamos com algumas resistências em termos de estarmos todos em relação. Até agora as coisas têm havido algum esforço para que de facto haja um maior entendimento e um maior estar entre defensores de modelos de psicanálise ou modelos psicodinâmicos e pessoas que defendem as abordagens mais cognitivo-comportamentais. Não obstante, com tudo aquilo que hoje em dia nós sabemos sobre a eficácia e a investigação em psicoterapia, chegamos até agora e ainda continuamos com esta
com esta ideia de que, ou estas guerras terapêuticas. E este artigo, ao qual eu deixo aqui um exemplo, é de 2018-2019, de Marvin Goldfried, um dos responsáveis pela CEPI, que é a Sociedade para a Exploração em Integração, de Integração em Psicoterapia, que é um artigo bastante interessante que diz que mesmo hoje em dia, com tudo aquilo que nós já sabemos sobre a psicoterapia, ainda continua a haver resistências na integração e, sobretudo, ainda existe este mal-estar relacional entre modelos. Porquê é que isto ainda existe? Bom, isto ainda existe e isto são algumas considerações ao qual eu fui fazendo. Isto existe porque os modelos ou as pessoas que defenderam nestes modelos podem ter alguns receios ou podem ter algumas ideias que de alguma forma os travam. Por exemplo, eu considero que a terapia cognitivo-comportamental, ao longo do tempo, teve medo ou, de alguma forma, realizou movimentos que possam ter colocado em causa a sua própria identidade. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que, ao longo do tempo, a psicanálise sempre foi muito mais objetiva relativamente a quem nós somos, o que fazemos, o que estamos aqui, o que é o nosso objetivo. A terapia cognitivo-comportamental, ao longo do tempo, a meu ver, ela foi um bocadinho balançando ao sabor daquilo que eram os tempos. E eu não estou só a falar em termos de evolução, eu estou mesmo a falar daquilo que poderia ser a moda ou a necessidade do momento. Por outro lado, enquanto que a terapia cognitiva ou comportamental, por ter uma gênese integrativa, sempre esteve, ou pelo menos à partida, estaria mais disposta a integrar outros modelos e integrar outras formas de conceptualização e de intervenção, a psicanálise foi mais resistente e tem sido mais resistente à integração. Talvez por ter esta questão identitária ainda muito forte e muito presente, houve sempre uma resistência por parte dos psicanalistas em integrarem outras formas de ver ou até mesmo outras técnicas sobre o medo de perderem, lá está, de deixarem de considerarem que não estão a fazer psicanálise ou estar a realizar um movimento ou uma técnica diferente, mesmo que isso valorize ou que isso seja uma mais-valia para o paciente. Outra das questões que também leva ou pode levar a este fosso e estas críticas e este mal-estar entre terapias, e voltamos para o lado das terapias cognitivo-comportamentais, é aquilo que é demasiada manualização. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, a dada altura, pela própria terapia cognitiva e pelas próprias terapias cognitivo-comportamentais serem alvo de maior investigação e de, portanto, haverem protocolos e fases completamente estruturadas, começou-se a assistir à produção em massa de manuais para tudo e mais alguma coisa. Portanto,
Se vocês querem, se um terapeuta cognitivo quer perceber como é que se intervém na depressão, existe um manual específico para a depressão. Se quiserem intervenção na ansiedade, existe um manual específico para a ansiedade. Portanto, pode-se argumentar que a terapia cognitivo-comportamental tem vários manuais para várias das perturbações que estão subscritas no DSM e quem sabe no ICD. A psicanálise, por sua vez, é um modelo que tem os manuais base, ou seja, tem aqueles que são os autores de referência, mas não vai, ou melhor, a psicanálise não cai no mesmo extremo que a terapia cognitiva ou comportamental em manualizar tudo aquilo que faz. Até porque é extremamente complicado, já que a própria psicanálise é um modelo que é muito difícil ser estudado de forma experimental, em condições controladas, em condições laboratoriais, e daí que a sua eficácia em termos de artigos científicos seja sempre colocado como uma incógnita. Ok, é provavelmente eficaz, mas nós não temos dados suficientes para dizer em que concretamente. O que também depois caímos agora neste extremo, a meu ver, daquilo que são as práticas baseadas na evidência. Hoje em dia há um esforço tremendo para investigar tudo e mais alguma coisa e promover, ou seja, fazer uma promoção bruta de X modelo ou de X forma de intervenção apenas para aquela situação específica, porque ela é demonstrada que é eficaz com base na evidência. E a terapia cognitiva ou comportamental, que durante muito tempo foi considerada a gold standard em termos de investigação, de comparação de eficácia com outros modelos, quer dizer, isso não significa que outros modelos também não sejam igualmente eficazes. Agora, quando nós corremos o risco de utilizar demasiado o chapéu das práticas baseadas na evidência, corremos o risco de depois acabarmos por perder algumas das qualidades relacionais, diria eu, e de entendimento da pessoa, da personalidade, que outros modelos também podem ter e que não são tão marcantes, exatamente porque não estão dentro destes grupos, das práticas baseadas na evidência. O que leva, numa forma de sequência, à minha última consideração, que é o risco que nós temos entre aumentar o fosso entre a investigação e a prática clínica. A investigação deveria servir à prática clínica. Ou seja, nós aqui não estamos a falar de duas entidades, ou pelo menos entidades que não colaboram entre si, quando o objetivo, ao investigar a eficácia ou a investigar uma determinada intervenção, é exatamente para depois ajudar a ser mais robusta a nossa prática clínica. O problema é que a investigação
apresenta determinados resultados, pois também ela própria tem um ambiente ou está rodeada de procedimentos que tendem a ser o mais próximos possíveis da realidade, mas não deixam de ser um pouco artificiais. Ou seja, quando nós estamos a fazer a investigação, nós queremos controlar uma determinada variável. Porquê? Porque é essa variável ou essa hipótese que nós estamos a estudar, que nos leva a um determinado resultado, que pode ser, que depois, quando se vai para a prática clínica, poderá ter repercussões positivas ou não. Portanto, em termos de investigação, podemos ter provas que nos demonstrem que algo é tremendamente eficaz e depois chega-se à prática clínica e se calhar os resultados não surgem da mesma maneira. E daí que existe este fosso, porque ainda existe este fosso, entre a produção de investigação e aqueles que fazem apenas prática clínica, porque os que fazem prática clínica entendem que os investigadores apenas vão investigar algo consoante a sua agenda e não em prol da prática clínica, e depois, por outro lado, os investigadores acham que determinadas variáveis ou determinadas hipóteses são mais importantes do que, do que os clínicos. E, portanto, ainda temos esta relação conflituosa. E, obviamente, isso também ajuda a afastar modelos e afastar terapeutas, considerando que alguns dos modelos podem ser mais virados para a investigação do que outros. E por isso é que nós temos também este conflito, continuamos a ter este conflito, continuamos a ter este fosso, apesar de nós termos mais aspectos que nos aproximam do que provavelmente os aspectos que nos afastam. Eu gostaria de terminar dizendo apenas que, a meu ver, independentemente do modelo que nós tenhamos formação e que nós nos estejamos confortáveis ou que nós acreditemos e que seja esse modelo que nós levamos para a nossa prática, eu diria que o objetivo final é sempre ajudar ou facilitar a compreensão do objeto psicoterapêutico, que é o paciente, que é a pessoa que nos chega à frente, que tem uma determinada história, tem uma determinada realidade, tem um conjunto de recursos e um conjunto de questões que criam barreiras ao seu desenvolvimento, e então o nosso objetivo enquanto psicoterapeutas é facilitar ou guiar um processo cuja finalidade é que a pessoa se desenvolva, cresça, aprenda algo sobre si mesmo, aprenda novas formas, novos recursos e também valide os recursos que ele próprio já tem, de modo a realizar as mudanças e a realizar as transformações que ele deseja, de maneira autónoma, para a sua vida. Eu acho que o nosso propósito enquanto psicoterapeutas e enquanto psicólogos é promover esses movimentos
e não apenas ficarmos numa posição de tentar provar a nós próprios e depois aos outros que o nosso modelo é aquele que vale, ou que vale mais do que o outro. E eu acho que isso é uma postura que nos retém, que não nos permite, perdão, desenvolver enquanto pessoas e enquanto profissionais, nem que seja pela ideia de que há formas diferentes de ver a vida, e de sentir a vida. Muito obrigado pelo vosso tempo. Espero que este vídeo, que foi muito diferente, vos deixe com algumas ideias que vos possam fazer sentido. Se não fizer, paciência. Olha, para a próxima vou tentar passar uma outra mensagem. Fiquem bem e até uma próxima.